Oi, oi, poesia! A Alegria de Ensinar, de Rubem Alves, aqui no Leitura Boa com Noi. Mais um capítulo. Vamos ver o que Rubem Alves traz pra gente hoje. Capítulo 12. Se chama As Receitas. Quando eu era menino, na escola, as professoras me ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso, porque as suas terras estavam cheias de riquezas. Ferro, ouro, diamantes, florestas e coisas semelhantes. Ensinaram errado. O que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas. Mas o que faz um quadro não é a tinta. São as ideias que moram na cabeça do pintor. São as ideias dançantes na cabeça que fazem as tintas dançarem sobre a tela. Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Somos pobres em ideias. Não sabemos pensar. Nisso, nos parecemos com os dinossauros, que tinham excesso de massa muscular e cérebros de galinha. Hoje, nas relações de troca entre os países, o bem mais caro, o bem mais cuidadosamente guardado, o bem que não se vende, são as ideias. É com as ideias que o mundo é feito. Prova disso são os tigres asiáticos, Japão, Coreia, Formosa, que os pobres de recursos naturais enriqueceram por terem se especializado na arte de pensar. Minha filha me fez uma pergunta. O que é pensar, papai? Disse-me que esta era uma pergunta que o professor de filosofia havia proposto à classe, pelo que dou os parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta sem dar a resposta. O pensamento é como a águia que só alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. E, no entanto, não podemos viver sem as respostas. As asas, para o impulso inicial do voo, dependem de pés apoiados na terra firme. Os pássaros, antes de saberem voar, aprendem a se apoiar sobre os seus pés. Também as crianças, antes de aprenderem a voar, têm de aprender a caminhar sobre a terra firme. Terra firme, as milhares de perguntas para as quais as gerações passadas já descobriram as respostas. O primeiro momento da educação é a transmissão desse saber. Nas palavras de Roland Barthes, há um momento em que se ensina o que se sabe. E o curioso é que esse aprendizado é justamente para nos poupar da necessidade de pensar. As gerações mais velhas ensinam às mais novas as receitas que funcionam. Sei amarrar os meus sapatos automaticamente. Sei dar o nó na minha gravata automaticamente. As mãos fazem o seu trabalho com destreza enquanto as ideias andam por outros lugares. Aquilo que um dia eu não sabia me foi ensinado. Eu aprendi com o corpo e esqueci com a cabeça. E a condição para que as minhas mãos saibam bem é que a cabeça não pense sobre o que elas estão fazendo. Um pianista que, na hora da execução, pensa sobre os caminhos que seus dedos deverão seguir, tropeçará fatalmente. Há a história de uma centopeia que andava feliz pelo jardim quando foi interpelada por um grilo. Dona Centopeia, sempre tive curiosidade sobre uma coisa. Quando a senhora anda, qual dentre as suas 100 pernas é aquela que a senhora movimenta primeiro? Curioso, ela respondeu. Sempre andei, mas nunca me propus esta questão. Da próxima vez, prestarei atenção. Termina a história dizendo que a centopeia nunca mais conseguia andar. Todo mundo fala, e fala bem. Ninguém sabe como a linguagem foi ensinada, nem como foi aprendida. A despeito disso, o ensino foi tão eficiente que não preciso pensar para falar. Ao falar, não sei se estou usando um substantivo, um verbo ou um adjetivo e nem me lembro das regras da gramática. Quem, para falar, tem de se lembrar dessas coisas, não sabe falar. Há um nível de aprendizado em que o pensamento é um estorvo. Só se sabe bem com o corpo aquilo que a cabeça esqueceu. E assim escrevemos, lemos, andamos de bicicleta, nadamos, pregamos pregos, guiamos carros, sem saber com a cabeça, porque o corpo sabe melhor. É um conhecimento que se tornou parte inconsciente de mim mesmo. E isso me poupa do trabalho de pensar o já sabido.
Ensinar aqui é inconscientizar. O sabido é o não pensado, que fica guardado, pronto para ser usado como receita, na memória desse computador que se chama cérebro. Basta apertar a tecla adequada para que a receita apareça no vídeo da consciência. Aperto a tecla moqueca. A receita aparece no meu vídeo cerebral. Panela de barro, azeite, peixe, tomate, cebola, coentro, cheiro verde, urucum, sal, pimenta, seguido de uma série de instruções sobre o que fazer. Não é coisa que eu tenha inventado, me foi ensinado, não precisei pensar. Gostei, foi para a memória. Esta é a regra fundamental desse computador que vive no corpo humano. Só vai para a memória aquilo que é objeto de desejo. A tarefa primordial do professor: seduzir o aluno para que ele deseje e, desejando, aprenda. E o saber fica memorizado de cor, etimologicamente no coração, de cor, à espera de que a tecla do desejo de novo o chame do seu lugar de esquecimento. Memória, um saber que o passado sedimentou, indispensável para se repetirem as receitas que os mortos nos legaram. E elas são boas. Tão boas que elas nos fazem esquecer que é preciso voar. Permitem que andemos pelas trilhas batidas, mas nada tem a dizer sobre mares desconhecidos. Muitas pessoas, de tanto repetir as receitas, metamorfosearam-se de águias em tartarugas. E não são poucas as tartarugas que possuem diplomas universitários. Aqui se encontra o perigo das escolas, de tanto ensinar o que o passado legou e ensinar bem, fazem os alunos se esquecerem de que o seu destino não é o passado cristalizado em saber, mas um futuro que se abre como vazio. Um não saber que somente pode ser explorado com as asas do pensamento. Compreende-se então que Barthes tenha dito que, seguindo-se ao tempo em que se ensina o que se sabe, deve chegar o tempo quando se ensina o que não se sabe. A Alegria de Ensinar, de Rubem Alves. Estamos quase chegando ao fim deste livro, que é maravilhoso. Eu espero que você esteja gostando dessa nova série, desse quadro que iniciou há pouquíssimo tempo, mas que eu espero que perdure, porque a gente vai trazer aqui autores brasileiros consagrados e que nos deixaram ensinamentos que são pura poesia, mesmo que sejam a partir de textos que não são poemas. Não é maravilhoso? Rubem Alves é um grande professor e nós temos o privilégio de tê-lo aqui no nosso país. Agora, né, enfim, com suas palavras, as palavras que ele deixou para a gente, mas até pouco tempo estávamos também com ele, né? Ele ainda estava vivo aqui. É maravilhoso que ele possa ter nos deixado tantas inspirações. É um legado bonito e que nos traz assim esperança. Tem muita gente que está pensando um mundo melhor, um Brasil melhor, por meio da educação, por meio da arte, por meio do fazer, do labor artístico, poético. Que sejamos mais uma centelha poética, mais um coração pulsando poesia para fazer desse mundo um lugar mais bonito, criarmos asas ou redescobrirmos as nossas asas. Lembre-se de dar o seu joinha, de compartilhar, de comentar. Enfim, colaborar com esse canal por meio de coisas simples, fáceis, que você consegue fazer aí em menos de 15 segundos. Vamos levar encantamento para o mundo. Um beijo e até o próximo capítulo.